o que, né? Vamos abordar outros corpos celestes, certo? Vamos falar de outros corpos celestes. Nossa, tem outros corpos? Sim, tem outros corpos celestes. E vamos falar de algumas missões espaciais. Galera, eu dei um resumo de algumas missões, principalmente as mais antigas, tá? Porque se você jogar hoje no Pai Google Marte, você vai ver lá inúmeras missões que estão atualmente para Marte. SpaceX, aquele cara, Elon Musk, né, que está sendo um grande empresário aeroespacial. Vocês têm um monte de notícias frescas a respeito, né? Então não vou ficar falando com coisas que você chega lá e já encontra. Vou falar de coisas antigas, né? Desde onde surgiu algumas missões e tal, que sabe vocês ainda nem souberem, tem até filmes a respeito, eu recomendo para vocês. Aliás, no final eu até disponibilizei um pedaço do meu drive, uma série bem fofa, que vocês não estão sabendo, não sem spoilers. Então vamos lá, aula 20 agora, outros corpos celestes. Quais são esses outros corpos? Seriam cometas, asteroides, meteoroides, meteoro, meteorito. Não é tudo a mesma coisa, tem umas diferenças e vamos saber um pouquinho mais a respeito. Pois bem, asteroides são corpos celestes que se formaram nos primórdios do sistema solar. Tá? Lá nos primórdios, eu não falei ainda das origens aqui, certo? Mas grande parte científica tem uma certa origem, que não é a que eu acredito, mas enfim, whatever, né? Mas surgiram, os asteroides são coisas bem antigas, né? Que a formação do nosso universo é um pouquinho antigo, né? E asteroides são mistos. Tá? E também asteroides, né, ele constitui uma fonte importante de informações sobre as condições de formação do nosso sistema, tá? Ele nos dá dicas ali, você vê, o que ele nos traz, ele nos revela certas coisas, tá? Que isso do nosso sistema, que é aproximadamente 4.600 milhões de anos. Então, graças a esse estudo de asteroides, que principalmente qual é a área que abordaria todas essas coisas? Geologia, que é uma das áreas da geografia, né? Tanto é, se você pensa em algum momento na vida, arriscar-se para essas áreas, temos sim no Brasil, temos, onde eu fiz meu doutorado e mestrado no INPE, tem uma parte lá de geofísica, que estuda essas coisinhas também, tá bom? Então, lembrando, são ramos, né, que às vezes você pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Você pode ver também geografia, química, composições de terrenos, essas coisas, e também colocar em estudo no espaço, por que não? Tá? Então, o que mais também que os asteroides nos diz? Tem um cinturão chamado principal. Esse cinturão principal é um cinturão principal de asteroides, onde a maioria da galera está ali, entendeu? A maioria dos asteroides estão ali, né, naquele encontro, naquele point, que é o chamado cinturão principal, tá? E que mais? Embora possam ser encontrados por todo o sistema solar, você os encontra em todo o sistema solar, mas a maioria dos asteroides situam-se na cintura de asteroides, que é localizada entre as órbitas de Júpiter e Marte, é o chamado cinturão principal, tá? E que seria que quando eu falo colisão, todo mundo sabe que é uma colisão, dois carros se colidiram, né? E que seria a acreção, uma palavra que aparece diferente aqui. A acreção, galera, significa aglutinação gravitacional de pequenas partículas, ou nos estágios iniciais do sistema solar. Aí tem um lance com a gravidade, seria, como a gente tem aqui o efeito da gravidade, né? Você joga alguma coisa, cai, certo? Puxa para baixo, né? Vertical para baixo, lembra o peso? Essa acreção seria os dois corpos estão se atraindo, estão se aglutinando, mas são corpos bem pequenininhos, mas não chegam a se colidir, tá certo? Aí, com isso, criou esse cinturão principal que está entre as órbitas de Júpiter e Marte. Tanto é que, bem no início, né, para ir a Marte foi um dos riscos, né, porque ainda como se chegava até lá. Sem estresse, filha de sem estresse, já solto a lista aí para everybody, tá bom? Continuando, o que mais também? Alguns asteroides apresentam uma órbita, lembra que era órbita? É o caminho percorrido, né, que faz esse corpo celeste. Os planetas fazem uma órbita em torno do Sol. O asteroide, ele faz uma órbita em torno de algum corpo. Às vezes pode ser em torno do Sol, às vezes pode ser em torno de outros sóis, tá?
Mas há muitos asteroides se apresentam uma órbita próxima da Terra, pelo que o seu estudo é essencial, entendeu? Tem um asteroide que ele sempre está muito próximo da Terra. E aí surgiu aqui um satélite chamado NEAR, que em inglês vocês sabem que é próximo, não perto, né? Foi o primeiro satélite a conseguir acompanhar um asteroide, certo? Ele chegou perto ali, porque antes você via os asteroides passando, mas não tinha como você chegar perto, você não tinha esses equipamentos. E aí surgiu esse satélite chamado NEAR. E o que foi esse satélite NEAR? Olha só, o satélite NEAR tem mais ou menos essa concepção aqui, e aqui é um dos asteroides que ele chegou perto. Esse asteroide, se eu não me engano, se chama Mathilde, tá? Então vamos lá saber um pouco mais desse satélite. Ele foi o primeiro objeto de fabricação humana a orbitar um asteroide, sabe? Ele estava chegando perto, deixa eu percorrer aqui, né? Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa. Orbitar, lembra? Ficar ao redor daquele corpo, certo? E depois ele também conseguiu pousar no asteroide. Galera, isso foi uma manobra muito difícil, tá? Aliás, eu não coloquei aqui, mas se você tem curiosidade, gosta de games, tem algumas simulações que você pode, não tem especificamente se tem desse satélite, mas tem de outras missões espaciais Orbiter, que você pode encontrar nesses streamings, né, de games. Se eu não me engano, é até mesmo o site, ele é free, tá? É um simulador até que você sente ali os efeitos da gravidade, da atração, tá? Você tem que pousar na Lua, ou em algum planeta, uma coisinha assim, tá? E isso que eu saiba, ele não exige muito a sua placa de vídeo, então ele é altamente executável para computador ali de boa, tá bom? Então vamos lá também. Esse satélite NEAR, ele foi lançado em fevereiro de 1996. Muitas almas de vocês, não sei, talvez nem tinham nascido. Ah, ele foi lançado em 96, ou muitos tinham nascido, aí já não sei. Vamos lá, então. E no dia 27 de junho de 97, ele sobrevoou e depois pousou no asteroide Mathilde, tá? E aqui tem o nome NEAR. Todos os satélites, geralmente, da NASA, né, tem ali o porquê daquele nome, que significa, não é só porque é próximo, perto. Near Earth, né, Asteroid Rendezvous, né, ou seja, aproximação de perto de asteroides ali da Terra, certo? Essa era a missão, porque ele circundou esse cinturão principal de asteroides, né? Por isso, quando coloca aqui o asterisco Mathilde, ele é um asteroide do cinturão principal, aquele lá que a gente discutiu no slide passado, e tem um diâmetro de aproximadamente 59 quilômetros, certo? Com essa descoberta, com essa aproximação, se soube mais de tanto de constituições, principalmente da órbita, velocidade e como esses asteroides atuam, certo? Bom, tranquilo, então vamos então ver cometas. Começamos com asteroides, agora cometas. Quem nunca ouviu falar de um cometa, né? Nas regiões mais afastadas do centro da nébula e devido às reduzidas temperaturas durante a formação do sistema solar, alguns gases se condensaram, tá? Alguns gases se condensaram. Lembra nas primeiras aulas, né? Eu falo de alguns gases, né? Que na formação hélio e tal, que tem principal ali em todo o universo, e tem alguns gases ali que se condensaram. Condensar lá na parte química é que ficaram congelados, foram congelando, certo? Formando cometas com núcleos constituídos por materiais rochosos e gelo, tá? E aqui, assim, dá uma ideia, que tá o Sol, todos os planetas ali, e aí tem uns condensados em volta do sistema solar. Lembrando, né, nós não somos únicos aqui, né? Estamos no meio de uma galáxia chamada Via Láctea. Então, todo nesse redor são vários gases e tem algumas extremidades, lembrando, quanto mais você vai se afastando do Sol, né? Lembra a temperatura lá de Urano, Netuno, gelado pra caramba. Então, mais ainda afastado, aí esses gases se condensaram e foram, então, surgindo os cometas. Mas cometas, uma coisa importante, não são somente gases, tem materiais rochosos e gelo também. Com isso, né, veio então nossos cometinhas, né, que são corpos rochosos, gelados, com órbitas excêntricas relativamente ao Sol.
Os cometas, eles têm órbitas que tem ali no centro o Sol, tá? Eles sempre vão orbitar em torno do Sol. Por isso, hora e outra, às vezes parece um cometa passando por perto da gente, porque eles têm o Sol como sua excentricidade, correto? O que mais também? Vamos falar mais. O cometa é constituído, certo? Com o seu núcleo, que é o material rochoso, com gelo, certo? A cauda e a cabeceira, onde está todo iluminado. Essa cauda é devido ali ao gelo, correto? Ao gelo ali, devido à sua velocidade, tá? Essa é a constituição dos nossos cometas, tá bom? Outra coisa também, depois de asteroides, cometas, vamos... Mais uma coisa, bolas neves sujas, tá? A cabeça do cometa, também designada por núcleo, é em grande medida constituída por gelo de dióxido de carbono, olha os gases, dióxido de carbono, metano, amoníaco e água, misturados com poeira e vários agregados minerais, envolvendo uma possível zona central rochosa. Por isso que a gente tem uma ideia ali na cabeça que está brilhando, tá? Porque são vários outros agregados de materiais, além de gases, beleza? Por isso que quando vê o cometa, as pessoas, nossa, tá brilhando e tal, certo? Então, disso, da sua formação. E ele também é conhecido, assim, cientificamente, né, como bolas de neve sujas. Ah, querendo ou não, parece uma bolinha de neve, tá? Pois bem, vimos asteroides, vimos cometa, agora vamos ver o que? Meteoritos. O que são meteoritos? São corpos rochosos ou metálicos, de dimensão variáveis, com origem no espaço, e que, ao se chocarem com a superfície de um planeta telúrico, lembra? Um planeta terroso, lembra? Aqueles quatro, né? Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, certo? Originam as chamadas crateras de impacto, tá? Tanto é que na foto aqui tem algumas crateras de impacto e aqui um exemplo de um meteorito, tá? O que mais? Olha só aqui, os meteoritos fornecem dados sobre o sistema solar e até mesmo aqui na Namíbia, certo? Até fizeram todo uma arquibancada com esse impacto, deixando ali em destaque o meteorito em questão, correto? Lembrando também, né, os meteoritos, eles trouxeram bastante conhecimento a respeito de toda a constituição do nosso universo, tá? Porque são resquícios ali que vão caindo, né, corpos rochosos ou então de minério, certo? Pois bem, meteoroides. O que é meteoroides? Já meteoroides, né, eles são corpos de dimensões variáveis, com origem no espaço também, que se tornam incandescentes ao atravessar a atmosfera. O meteorito, a diferença vai estar que o meteorito, ele causa aquela cratera, correto? E ele é uma dimensão um pouco maior. Os meteoroides já não, eles são de várias dimensões, geralmente bem espalhados e minúsculos. E ele, ao entrar na atmosfera, ele fica incandescente. Tudo que entra na atmosfera, gente, fica incandescente. Acho que vocês já devem ter visto alguns filmes a respeito, tá? Até mesmo na reentrada, que é uma manobra de vários artefatos espaciais, tá? A reentrada é uma das zonas críticas para ver se a cabine, a nave, eles vão aguentar esse esquentar, essa incandescência, esse efeito químico que acontece. Isso acontece devido à nossa atmosfera, que nós temos oxigênio. Lembra? Talvez, eu não sei em que momento vocês estão na química, mas para que tenha combustão, a geração de calor, a formação da chama, nós temos que ter oxigênio, certo? Então, por isso acontece em todas as reentradas na Terra. Agora, com alta tecnologia, não tem sido tanto uma das partes mais difíceis das missões espaciais. Mas logo no início, teve muitos acidentes sérios, tá bom? Por causa dessa reentrada, tá? Continuando, então, o nosso tema. Depois, então, de meteoroides, né? Meteoritos, o que é um meteoro? O meteoro de Pégasus, vamos lá, né?
É o rastro luminoso deixado pelos meteoroides ao entrarem na atmosfera, então aqueles vasculhos de pedrinhas que entram, então esse rastro é designado como meteoro. Então, o meteoro, ele não faz a cratéria, isso já é outra coisa, é aquele outro lá que a gente, até eu esqueci, meteorito, ele faz a cratéria e vem a pedra com tudo, certo? Meteoroides é aquelas fagulhas que você vê um incandescente, e já meteoro é aquele rastro que você vê no céu, são conhecidas também como estrelas cadentes, mas não são mais do que meteoros, tá? Não são estrelas, mas é conhecido vulgarmente como estrela cadente. Naquele momento faz um pedido, certo? Também é conhecido como estrela cadente, mas não é de fato uma estrela cadente, tá bom? É só mesmo o rastro de um meteoroide, certo? Tranquilo, gente? Resumindo, então, eu deixo, acho que no próximo slide, um resumão aqui dos outros corpos. Vamos lá. Asteroides são rochas espaciais parecidas com cometas, né? Mas não possuem órbitas tão excêntricas e nem quantidades consideráveis de gelo e água, nem os outros materiais que o cometa tem, né? São mais minérios e rochas, né? Mesmo quando são perturbados por alguma interação gravitacional que os lança para bem próximo do Sol, eles não desenvolvem cauda, né? Como os cometas desenvolvem, né? E a grande maioria dos asteroides situam-se no cinturão principal, que ficam entre as órbitas de Marte e Júpiter. Meteoroides são pequenos fragmentos de grandes rochas espaciais, cometas ou asteroides, que se desprendem do objeto principal. Os meteoroides possuem dimensão bem menores que os asteroides e maiores que uma poeira cósmica ou poeira interestelar. Resumindo, os meteoroides são como pedregulhos, tá? Que se despregam ali das grandes pedras. Só imaginar aquele caminhão que vem cheio de pedra, vai caindo umas pedrinhas na estrada, tá? Aí você fala, nossa, aquele caminhão tá caindo meteoroides. Olha só. Então, o que mais? Meteoros. Meteoros são efeitos luminosos, tá? Criados por qualquer objeto que entra na atmosfera. Grandes rochas, meteoroides, poeira espacial. E uma curiosidade, até mesmo o number 2 do astronauta pode criar esse efeito. Às vezes você acha, nossa, eu vou fazer uma pedida. Às vezes você não sabe se é o number 2 de um astronauta lá que largou. Sim, eles largam os number 2 lá para o espaço, tá? Para não ficar poluindo lá dentro. Então, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, tá? O que mais também temos depois outro resumão, meteoritos. São fragmentos especiais que chegam até a superfície da Terra, espaciais, nem é especiais, acredito. Qualquer rocha espacial que atravessa a atmosfera da Terra e toca o solo, correto? Seja um asteroide ou um meteoroide, esse objeto passa a ser chamado de meteorito. Então, tocou no solo, é um meteorito, certo? É um meteorito. Deixou aquela cratera ali, aquele caos em volta, é um meteorito. Correto? Esse foi o nosso resumão dessa aula 20 de outros corpos celestes, tá bom? Então, vamos então para a nossa aula 21. Algumas missões espaciais. Eu aproveito também para a minha água. Como eu disse para vocês, vou apontar algumas missões, tá? Não as mais recentes, tá? Quem sabe, quando a gente voltar do recesso, eu faço uma bem curta das missões mais recentes, tá bom? Então, vamos lá, então. Pois bem, vamos entrar num ramo que não é mais astronomia. Lembrando, astronomia estuda, né, o universo fora da Terra, certo? Os astros, planetas, estrelas e tal, meteoros e tal, correto? A gente vai entrar, quando fala de missões espaciais, no ramo chamado astronáutica, que é uma ciência que estuda os aspectos da locomoção no espaço, tá bom? A gente vai estudar algumas coisas disso. Então, let's go aqui. Pois bem, antes de tudo, temos que lembrar quem foi um dos primórdios que nos falou a respeito
respeito do espaço e como se locomover. Isaac Newton, tá? Ele mesmo, professor, que fala de força e tal, sim, ele fala sobre a força da gravidade, a gravitação e seus estudos. E também nós temos também, depois dele, um cara chamado Johannes Kepler. Tanto é que tem a primeira e a segunda lei de Kepler. Vocês não vão conhecer isso, mas isso vocês aprendem lá na engenharia, ou se vão estudar física especificamente, que Kepler, ele estudou especificamente a locomoção dos corpos no espaço, tá? E aí, por isso que tem a primeira e a segunda lei de Kepler. Então, tudo em base desses dois senhores, praticamente, foi surgindo as ideias das missões espaciais, tá? Tudo em estudos físicos que eles foram analisando e trazendo ali a tecnologia para a gente, certo? Pois bem, e aí, contudo, né, temos que ser bem claros e diretos em dizer para vocês que com a Guerra Fria, a corrida espacial de fato se deu, entendeu? Sempre foi um sonho, cada um ali tinha alguma missão ali, uma missão aqui. Já adianto para vocês, esse documentário, eu nem deixei ali, vou ver se eu deixo depois ali nos tópicos da aula também esse link. Esse é um documentário bem legal, tá lá no YouTube, são 4 episódios, tá em português. É um dos melhores documentários de corrida espacial que eu já assisti, tá certo? Chama lá seu pai, sua mãe, faz uma pipoca e mostra para vocês que a corrida espacial já se dava, aliás, a produção de foguetes. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler já tinha isso como produção de pão, praticamente, entendeu? Um atrás do outro, tá? E aí houve a grande briga, né? A grande desmembrando, né? Todo aquele império que estava ali, né? Todo aquele governo ali que estava ali, né? Que foi derrotado. A disputa dos cientistas, certo? E aí tanto começou a Guerra Fria também, disputando esses cientistas, certo? Nesse documentário fala isso desde o início, tá certo? Que até mesmo eles vão em alguns campos de concentração, você via pessoal produzindo foguete como se fosse pão, entendeu? Como se fosse pão, um atrás do outro ali, entendeu? É bem impressionante isso. Pois bem, a corrida espacial no lado americano começou com esse cara chamado Von Braun. Ele que trouxe bastante coisa diferente, até mesmo o instrumentário fala dele, porque até aquele início ali, antes da entrada dele, todo o estudo era apenas militar. E ele não estava indo legal, estava tendo muito prejuízo, explosões, não estava dando certo. Até que o cara chegou e peitou o pessoal. Não, galera, tem que estudar assim, assado, assim que a gente consegue. Esse é o cara chamado Von Braun, tá? Ele também tem origem alemã, né? Depois você assiste um comentário lá que você fica sabendo mais. Então, ele era um dos grandes gênios da corrida espacial no lado americano. Já no lado soviético, foi chamado Korolev. Korolev, que foi o grande apaixonado e trouxe essa tecnologia. Não darei spoilers, mas houve um declínio do lado soviético na corrida espacial quando alguém ali acontece uma perda ali, e aí já virou uns outros meios, e aí foi decaindo toda a corrida no lado soviético, tá certo? Mas enquanto Korolev esteve vivo, realmente os soviéticos tinham um cara que era um cientista maravilhoso, de fato. Aliás, se você vai ver ali, bem no documentário, não havia calculadora, não havia nada, era aquelas réguas de cálculo, não sei se você já viu, eu tenho umas do meu pai, o cara fazendo cálculo ali na hora, naquela reguinha, é bem bizarro mesmo, tá? Mas é o que acontecia, tá? Então, vamos lá, então. Foi 4 de outubro de 1957 que o primeiro satélite espacial orbitou ali pela Terra, certo? É o chamado Sputnik 1. E ele aqui meio bizarro, aqui nesse corpo, assim mesmo, tá certo? Com aproximadamente 58,5 centímetros de diâmetro, um pouquinho mais que uma régua, e pesando 83,6 quilos, tá? E ele, quando ele fez isso, ele transmitia um sinal para todas as rádios mundiais. Então, imagina, naquela Guerra Fria, de repente tinha um bip ali que você não sabia de quem que era. O lado ali
ocidental surtou, né? Os americanos surtaram, o documentário mostra aí sua preocupação, né? As pessoas, os civis, o que é isso? Como assim? Aí realmente começou o start. Temos até mais uma fotinho aqui de como que era o nosso bichinho aqui, o Sputnik, toda a sua constituição. Beleza? Depois disso, então, né, de 1957, de fato, o foco começou a ser ir para a Lua. Era o foco. E aí começaram as criações de foguetes, né? Porque para lançar alguma coisa mais pesada, precisava mesmo algo que fazia esse arranque para ir para cima, os foguetes. Na União Soviética, até hoje existe, né, esse chamado cosmódulo de Baikonur. É um tentáculo, galera, um tentáculo aqui, não dá para ver tanto nessas fotos, mas parece mesmo tentáculos de um polvo, ao contrário, tá bom? Que ele segura aquele objeto. Porque num lançamento, né, quando tiver mais para frente mostrando algum cabo canaveral americano, aquele momento é muita explosão de combustíveis que às vezes destabiliza e teve alguns acidentes. Esse cabo aqui, né, que parece um tentáculo russo, até hoje é uma das engenharias mais impressionantes que já se viu. Tá? Eu ainda não fui na Rússia, infelizmente, mas quando eu for, tenho curiosidade de conhecer esse lugar aqui. Tá bom? Então, continuando, então. E aí começou quem chega na Lua. Quem chega na Lua. E com isso começaram, antes de mandar alguém, foram mandando outros animais. Foi, então, 3 de novembro de 1957, que o programa se deu a sequência Sputnik 2, em que ele mandou uma passageira, a chamada cadela Kudykava, que chama Crespinha, lá está a nossa amiguinha ali. Ela foi enviada para lá para ver como que eram as coisas, certo? Se tinha algum sinal ali, como ela respondia, tá? Ela voltou? Não, aí já não infelizmente, ela só foi e para ali ficou. Bom, o que mais? E aí a gente tem mais detalhes também aqui de outro também, né? Altura, peso. Ela retornou sim, 14 de abril de 1958, caindo sobre o Caribe, tá? Agora, se tá vivo ou não, aí já não sei. Gente, teve muitos acidentes no lado soviético, não dá para se dizer quantas pessoas morreram, principalmente no lançamento de foguetes, porque isso não era divulgado devido ao tipo de regime. Bom, continuando então, em 1958, finalmente, os Estados Unidos lança um satélite para lá, certo? Seria o segundo lançado, e ele transmitiu dados por até 4 meses. Quando as baterias acabaram ali, não tinha mais como transmitir, tá certo? Ele foi o primeiro satélite americano e o segundo mundial sem seres vivos dentro, tá bom? É o chamado Explorer 1, tá? Fininho aqui, e durou 4 meses ali orbitando, tá certo? E ele permaneceu em órbita até 1970. Por 4 meses ele mandava dados, mas ele ficou ali firme e forte até 1970, tá bom? E aí, então, começou, de fato, o projeto. Eles foram vendo, dá sim para mandar, os seres vivos respondem de tal maneira, vamos mandar alguém para a Lua. Tem que mandar alguém, a Lua ali. No lado soviético é o chamado Projeto Vostok, tá certo? O Projeto Vostok é o primeiro programa espacial tripulado soviético, tá certo? Os objetos do Projeto Vostok eram... Os objetivos: colocar em órbita a primeira nave tripulada, ou seja, pessoas, seres humanos ali dirigindo a nave. 2, investigar a adaptação do homem no espaço. E 3, resgatar com segurança o astronauta e a nave espacial, ou seja, ele tinha que ir e tinha que voltar, certo? Pois bem, o primeiro teste de uma nave Vostok foi realizado em 20 de janeiro de 1960 com o satélite Sputnik, o Vostok 1. A Terra é azul, foi a chamada célebre frase de Yuri Gagarin a bordo de Vostok 1, no dia 12 de abril de 61. Ele foi o primeiro voo espacial humano e teve a duração de 1 hora e 48 minutos. Ele foi lá, deu uma voltinha e voltou, tá certo? E ele disse a célebre frase: a Terra é azul.
E aí, quando foi isso, aí o pessoal começou mesmo, não, e agora não basta ser a primeiro, tem que chegar na Lua. Cada vez mais o desejo da Lua ficou latente. Né? As missões tripuladas Vostok foram em um número de 6. Foram 6 missões Vostok. Tá? E aí começou o projeto Apollo. Teve outros projetos iniciais, sim, mas foi o projeto Apollo que teve como objetivo chegar na Lua. Tá? O projeto Apollo ele começou em 1961, tá? E até 1972 com o objetivo de colocar o homem ali na Lua. Tá? E foi apenas no Apollo 11 que chegou o homem à Lua. Isso se deu 20 de julho de 1969. Tá? A missão teve 11 voos tripulados, ou seja, gente guiando, seres humanos. Até o Apollo 7, todas as missões não eram tripuladas. Então, primeiro tiveram 7 missões só para ver como é que é. Tá? Porque era muito arriscado, galera. Ninguém sabia nada que estava acontecendo lá fora. Tá bom? Pois bem, aqui eu deixo até tudo aqui como se fosse alguns projetos, tá? Não precisamos entrar em tantos detalhes aqui, tá? Só por curiosidade, para você dar uma olhada, tá certo? E aí chegou, então, de fato, mais para frente, o tal dia fatídico, né? De que quando o homem chega à Lua, isso foi exatamente, vamos lá, aqui no Projeto Apollo, vamos ver aqui o Projeto Apollo. Tá vendo como que é o lançamento americano no Cabo Canaveral? Esse pedaço aqui, galera, ele sofreu muitos acidentes, porque essa explosão aqui embaixo, nossa, era incontrolável, teve mortes, teve explosão no geral, era realmente tenso, tá bom? Então, vamos lá. Apollo 1, né, foi uma das primeiras, né, que não, e ainda ele se incendiou durante o treino, certo? Teve vítimas, tá? Ao redor ali teve vítimas, tá bom? Foi o primeiro grande desastre do programa espacial estadunidense, tá? Custou a vida de alguns seres humanos ali em volta. Galera, era um evento, qualquer lançamento ali no Cabo Canaveral, geralmente se dava aos finais de semana, se juntavam todos os carros ali, logicamente, uma certa distância, vários quilômetros, né? E se juntavam famílias para analisar aquele momento e tal. Depois vem alguns outros momentos, né? Opa, tá meio lento aqui, Aqui, vamos lá. Temos também outras missões também que aconteceram. As missões 4 e 5 em Apollo 6, elas foram tripuladas e ocorreram para realizar teste com módulo lunar, correto? E aqui a gente teve bem no alto do lançamento, correto? E depois tivemos mais algumas missões. Apollo 7 foi a primeira missão tripulada do projeto Apollo e a primeira missão tripulada norte-americana com 3 astronautas. Teve a duração só de 11 dias, entendeu? Saiu, voltou, tá? Depois, a gente chega na Apollo 8, que foi a segunda missão do projeto Apollo. A missão decolou dia 21 de dezembro e retornou dia 27. Foi a primeira missão a circunnavegar a Lua. Deu uma voltinha, opa, e voltou. Essa missão não estava planejada, mas foi escalada na última hora para evitar que os soviéticos fossem o primeiro a levar e circundar a Lua, já que os soviéticos tinham sido os primeiros a circundar a Terra. Então, aí, pessoal, não, vamos acelerar aí, vamos dar uma voltinha na Lua e falar que a gente foi o primeiro. Correto? Depois veio, então, aqui a vista da Terra a partir da Lua, na famosa imagem da Apollo 8. Ele foi lá e, vamos registrar esse momento, e tirou ali a Terra e a superfície da Lua, mas eles não pousaram, tá certo? Só deram uma voltinha. Depois aqui teve a reentrada, né? Lembra que eu falei que na reentrada, né, que nem tem os asteroides que vão entrando, sabe? E fica incandescente, ó, também ficou incandescente. Tudo isso por causa do oxigênio que a gente tem na nossa atmosfera, certo? Com isso, então, veio as missões 9 e 10 do Apollo, tá? O objetivo de preparar o pouso, tá? Na Lua, né? Porque a missão do Apollo 11 já ia levar todo mundo pousando na Lua certinho, tá? A Apollo 11 foi a 5ª missão tripulada do programa Apollo e a primeira a pousar na Lua em 1969, tripulada pelos esses 3 astronautas, Neil Armstrong, Edwin Buzz, por isso que o lado Toy Story Buzz Lightyear é homenagem para ele, não sei se você sabia. E temos o Michael Collins, a qual teve a duração de 8 dias,
certo? Teve 8 dias de duração. E aqui no próximo slide, eu trago para vocês algumas coisas, né, a mais dessa missão aqui, das outras missões Apolo, que nós temos dessas outras missões. A Apolo 12 foi a segunda missão também do programa Apolo a pousar na superfície da Lua. A primeira a fazer um pouso de precisão num ponto pré-determinado. Apolo 12 foi o redondinho, pré-determinado. É para estacionar aqui, a gente vai estacionar aqui, tá certo? E aí, então, a gente tem algumas fotos aqui dos astronautas. Tá? Aqui a gente tem as fotos dos famosos, que, né, da Apolo 11, 20 de julho de 1969, que aqui a gente tem da esquerda para a direita Neil Armstrong, Michael Collins e o Buzz Aldrin. Lembra o Buzz Lightyear, né, gente? Lembra o Buzz Lightyear. Tranquilos, adora, sem estresse, ainda nem soltei aqui a nossa presença. Vou soltar a lista de presença aqui. É tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo? Pois bem, acho que tá tudo tranquilo, né? Vamos lá, então. Vou falar aqui, teve uma missão chamada Apolo 13. Galera, esse filme tem para você assistir aí. É um dos filmes que até concorreu ao Oscar, acho que até ganhou os Oscars. É com o Tom Hanks. A Apolo 13 foi uma missão tensa, muito tensa. Por quê? Foi a terceira missão tripulada do projeto Apolo com destino à Lua, mas não cumpriu a missão, porque teve um acidente durante a viagem de ida, causando uma explosão no módulo de serviço, que impediu a descida do satélite. Ou descia e não voltava mais, entendeu? A nave e seus tripulantes, entretanto, conseguiram voltar, tá? Após 6 dias no espaço. Eu recomendo vocês assistirem esse filme. É um filmaço, as tomadas de câmera são excelentes. É um filme de 2000 e pouco, tá? O Tom Hanks ainda tá mais ou menos, não tão velhinho, tá bom? Mas é muito bom. Depois veio a Apolo 17, que foi a última missão, tá? Sexta e última missão tripulada do projeto Apolo à Lua, tá? A missão contou com um geólogo profissional em sua tripulação. E a missão que mais teve aqui, ocorreu por mais tempo e permaneceu na superfície lunar, tá certo? O primeiro lançamento noturno também aconteceu. E a última viagem espacial tripulada por qualquer país para além da órbita terrestre, tá? E depois, agora, assim, tripulada, quando eu digo que tem pessoas. Mas aí você me diz, mas as pessoas sempre estão indo lá para a estação espacial. Mas a estação espacial, ela orbita em volta da Terra. E quando eu falo para fora, assim, para além da órbita terrestre, é para ir para fora mesmo. Marte, Júpiter, Lua, tripulada no IS, tá? Além do mais uma dica aqui para vocês, na Apolo 13, vocês têm a chamada frase célebre Houston, we have a problem. Tá? Assistam um filme, aproveita ali no eu acho que, enfim, acho que tem Netflix, acho que no Prime não tem. Tem na Netflix, prof, tava vendo agora. Ótimo, ótimo, assistam lá, é um filmão, galera, é um filmão. O cara teve que realmente decidir alguns negócios, tá? Porque o acidente que eles tiveram não foi qualquer tipo de acidente. E até mesmo, né, vocês vão ver um pouco do que acontecia de pano de fundo, né, dos tipos ali de governos que aconteciam, tá? Essa frase célebre, Houston, we have a problem, aconteceu em Apolo 13. Depois teve as outras missões canceladas, 18, 19, 20, 21. A nível de curiosidade, nada a ver, tem, eu acho que um filme de terror, O Lado Oculto da Lua. É meio bobo, sabe? Eu assisto às vezes filme de terror, me dá risada com meu amigo. Aquele meu amigo das fotos, tá bom? Então, mas não tem nada a ver, não, tá? Mas o filme bom mesmo é esse Apolo 13, tá bom? Beleza? Aliás, agora quando eu voltar, eu falo mais de alguns filmes, dou dica pra vocês. Então, fica esse filme na lista, vai na Netflix. Bom, algumas outras missões espaciais, né? Falei ali das missões realmente que trouxe aquele âmbito, né? Que foi na Guerra Fria, a corrida para a Lua, trouxe aquele, moveu ali a galera. Aí começou a ter outras missões espaciais, tá? Tanto é que os países começaram a investir nisso. Não é à toa que no Brasil nós temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá certo? Que ele surgiu na época
agora não lembro, 1960 e pouco, 70 e pouco, bem nos primórdios, tanto é que por isso que minha família acabou vindo para cá, porque meu pai estudou comigo, tá? Mas aí depois, atualmente, as grandes agências, né, nós temos a NASA, temos também a SpaceX, porque as viagens espaciais agora não ficaram algo apenas governamental militar, tá? Na Europa temos a ESA, certo? Temos a ESA e temos também a parte chinesa ali, que também tem algumas viagens espaciais, tá? Só que eles não divulgam muito seus segredos, tá bom? Eles escondem um pouco o ouro, tá? Pois bem, vamos lá, algumas missões espaciais. Vamos lá. Antes disso, tem que falar para vocês que lançar qualquer artefato, que vocês vão ouvir do inglês spacecraft, quando fala spacecraft é qualquer artefato, ônibus, satélite, nave, tá? Spacecraft. Não é simples, é algo trabalhoso, tá? Não é algo, eu vou lançar aqui, gente. Não. Pois bem, exige precisão e a ocorrência de erros, gente, é milhares de dólares perdidos, tá bom? E cada vez mais, para evitar que perca, né, esses dólares nos artefatos, eles estão sendo menores. Tanto é que nos últimos slides aqui, tem até mesmo no INCA, um curso ali para ensino médio também, que é chamado de uns amigos meus, que você pode montar um nanosatélite, tá bom? Então, vamos lá. E também que são chamados nanosatélites ou cápsulas mais simples, que é o caso que a SpaceX utiliza, tá certo? Para você ter uma noção, já não são mais usados os ônibus espaciais aqui, como você vê bonito aqui do lado. Gente, ônibus espaciais nos anos 2000, 90, era 96 até 2000 e pouco, era aquele movimento lindo, tá bom? O lançamento de um ônibus desse bichinho aqui custava mais ou menos, né, para decolar, gastava mais ou menos 3 milhões de litros de combustíveis, hidrogênio líquido, oxigênio líquido, hidrazina e outro, que somados davam em torno de 728 toneladas. Então, pensa aí na física que a gente estudou ali de peso. Imagina isso, levantar, você tem a gravidade ali, levantar isso. Era muito caro, e qualquer coisinha, dava um estalo ali e queimava tudo, certo? Então, era tenso o negócio, tá? Pois bem, curiosidade sobre ônibus espaciais. O ônibus espacial também não é projetado para pousar no satélite natural, pois realiza o pouso da mesma forma de um avião. E a Lua não tem atmosfera para isso. Por isso, nesses ônibus espaciais, às vezes pode ser curiosidade para você. Nossa, mas o ônibus espacial nunca foi para a Lua? Não, porque ele tem a mesma figura. Tá vendo aqui o formato? Vou mostrar no outro slide mais coisas. De um ônibus. E ele também utiliza aquele lance ali de como um avião, né? Diferença ali de pressão e tal. Não sei se em algum momento a gente vai ainda conhecer. Eu posso mostrar para vocês como um avião voa, tá bom? Pois bem. Aqui, olha só, essa é a foto célebre de um lançamento de um ônibus espacial. Olha só que coisa mais linda. Pois bem, existiram 6 ônibus espaciais na NASA. Tá? Ônibus espaciais, se eu não me engano, acho que talvez nos anos 2010, talvez a China tentou fazer um, acho que não foi feliz, não tenho certeza. Tá? O que mais? O Enterprise foi o primeiro, em 1977. O lançamento dele foi bem legal, gente. Se você jogar ali no pai Google, ele está grudado junto a um avião chamado Boeing, que é um avião enorme, um Airbus enorme. E ele não conseguiu ir para o espaço. Ele não conseguiu. Ele tentou ali, não deu certo não. Tá? Depois veio o Columbia, que ele teve um acidente horrível. Quando eu digo para você que a reentrada na atmosfera é terrível, joga lá também no YouTube, no Google, Columbia acidente. Foi horrível. Todo mundo esperando o ônibus voltar. Na reentrada teve um acidente em janeiro de 2003, que teve uma explosão, todo mundo ali morreu. Tá? Depois veio o Challenger, que teve um acidente em 1986, bem na decolada. Então, imagina todas aquelas toneladas de combustível, 700 toneladas de combustível, brum. Foi feio também o acidente, galera. E depois veio o Discovery, que é um dos mais conhecidos dos ônibus espaciais. Tanto é que você acha que o Discovery Channel tem esse nome por ter esse nome? Não! Ele tem o nome por causa de homenagem aqui do nosso ônibus aqui, que foi lançado em 1984. Quase perto quando eu nasci. Vamos lá. Temos o Atlantis. Ele também foi em 1984, e aí ele se
ele se acoplou à Estação Espacial Mir, que é um dos inícios na Estação Espacial, que eu vou falar sobre ela também. E esse que está aqui na foto, aqui, bonitoso, ó, tá escrito aqui, Atlântico. E depois teve o Endeavour, que teve sua primeira missão em 1992, certo? Olha, os ônibus espaciais são coisas lindíssimas. Olha como que era todo esse lançamento. Olha tudo isso. Imagina, era um momento maravilhoso. Quem estava perto ali, disse que o barulho ali era um barulho assim, você ficava, meu Deus, tá certo? É uma coisa bem legal. Bom, continuando aqui, vamos falar então ainda de missões espaciais. Outros conceitos também foram desenvolvidos em alguns livros de ficção científica, tá? Se você conhece esse autor aqui, Arthur C. Clarke, de 2001, Odisseia no Espaço, ele fala de elevador lunar e velas solares, que é esse bichinho aqui, tá? Que fala até uma corrida espacial, tá bom? Usando o vento solar. As velas solares já são uma realidade e elas utilizam a radiação do universo, tá certo? Isso utiliza uma característica da luz. A luz, quando a gente estudar relatividade, acho que a gente vai estudar isso ainda assim. Não. A luz tem dois tipos de comportamento. Ela pode ser uma onda ou uma partícula, tá certo? Lá no universo, lá na estratosfera, né? Lá, eu esqueci a palavra, lá fora, né, da Terra, como não tem gravidade, ela se comporta como uma partícula. Então, imagina, seria como várias partículazinhas empurrando aqui a vela solar. O mesmo efeito que você tem do vento aqui na Terra, você tem lá em cima com a radiação do Sol, porque tem esse duplo comportamento, tá? Bom, eu digo mais algumas coisas aqui ainda muito profundas, e isso é porque a luz é feita de uma energia conhecida como fótons, que age com partículas atômicas. É a dualidade da luz, certo? Isso a gente vai ver talvez em relatividade um pouquinho com vocês, tá? Pois bem, e aqui eu tenho que falar para vocês os tipos de satélites, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas são 3 tipos de satélites que se encontram nas órbitas terrestres. É como se aqui está a Terra e você fatia, você tem o primeiro circular, segundo circular um pouquinho maior e o terceiro um pouquinho mais afastado. Temos o LEO, que é Low Earth Orbit, ele tem abaixo de 2.000 quilômetros. Você tem o MEL, Medium Earth Orbit, que está entre esses dois intervalos, certo? E o HEL, que High Earth Orbit, está um pouquinho mais afastado. Todos são atraídos pela Terra, mas eles têm seus caminhos, tá certo? Aqui a órbita mais baixa, LEO, ela é muito utilizada para satélites a fins militares e a fins de rastreamento, geoprocessamento ali das plantações, de queimadas, de desmatamento, tá certo? Porque ele fica bem baixinho mesmo, bem quase grudando ali na sua órbita da Terra, tirando fotos, tá certo? Já no MEL, a gente vai ter os chamados GPS. Esse GPS aí que você está usando no celular, sim, é feito por satélites. Eles estão no MEL, bem no meio ali desses 3, tá certo? Não sei se você sabe, mas para que um GPS te dê uma coordenada, é necessário em volta, no mínimo, 3 satélites. E por isso tem ainda uma gordurinha de desvio, tá? Tem uma gordurinha ali de, como posso dizer, de erro, tá? Mas são milésimos ali de coordenadas, tá? Mas é preciso 3. Aí depois a gente entra numa coisa que nem eu abordei aqui, que seriam os detritos, certo? Tem lixo espacial e até demais lá em cima. Muito. Um dia eu trago, na próxima, quando a gente voltar, eu falo sobre isso também. É legal falar sobre isso, tá? Pois bem, vamos falar então, já começar. Então, já falei para vocês do ônibus, já falei do Apolo, já falei dos tipos ali de órbita, né? Que você pode ter os satélites. Agora eu vou falar de satélites que estão um pouquinho mais distantes, não estão na órbita terrestre, tá? Estão bem além. Primeiramente, vamos começar com o Voyage, 2 em 1. Os Voyage, gente, a intenção deles, desse bonitoso aqui, é propagar uma mensagem de paz a todo o universo, tá? Ele foi constituído por duas missões, Voyage 1 e Voyage 2, tá? Ele foi lançado primeiro em 1977 e 1978, respectivamente,
tá bom? E na qual ele foi navegando, indo, a ideia dele era chegar até, se ele fosse chegar com vida até Urano, Netuno, mais para lá. Mas ele foi tão certo que ele já, as últimas notícias, é que ele foi muito mais além do nosso sistema aqui, tá bom? E qual é a missão dele? Olha só, ele, além de navegar entre os planetas gigantes, Júpiter, né? Júpiter, Urano, Saturno e Netuno, ele também foi, oh meu Deus, bichinho chato, ele também sobrevoou também o primeiro planeta, a nave que tinha Netuno. Ninguém chegava para lá, tá bom? Quando ele foi lançado, galera, ninguém chegava para lá. Então, ele foi despontando mesmo, tá certo? Depois disso, né, o que ele tinha de fundamental, além de ter esse teste, será que ele vai mais além? Ele tem dentro dele, na sua constituição, olha só que curiosidade, os sons da Terra, The Sound of Earth. É um disco aqui em ouro. Por quê? Essa sonda, atualmente, ela já está a 22,7 bilhões de quilômetros da Terra, entendeu? E é o objeto de fabricação humana mais distante do planeta, viajando a 61 mil quilômetros por hora. Ele está na heliopausa, é um termo que está bem mais além mesmo, tá? E uma área onde que esse heliopausa é entre o plasma e o sol quente, bem no interestelar, lá mais frio dos confins, tá? E a sua sonda irmã, a Voyager 2, já está a 19 bilhões de quilômetros de distância. O objetivo de ambos nas duas, eles levam esse disco dourado com sons na Terra. Tem até uma conta SoundCloud aqui da NASA, que você vai ver as músicas, as top lists que estão ali. Todas estão também, todas as saudações em 55 línguas diferentes, inclusive em português, onde uma moça diz paz e felicidade a todos. E também tem uma outra playlist onde se encontra 19 sons da Terra, como uma mãe confortando um bebê que chora, o barulho do vento, da chuva, de trens, de carroça e de vários animais, tá certo? É mesmo se por um acaso, né, alguma vida alienígena ali, pega ali, né, nossa, o que eles estão trazendo aqui? Tem ali algumas mensagens, tá certo? Isso é a ideia de Voyage 2 e 1. Depois disso, veio também o New Horizon. Lembra quando a gente falou lá de Plutão? Eu errei no satélite, tá? Na hora do Voyage, é o New Horizon. O objetivo desse satélite aqui, bonitinho, né? Depois que Plutão foi rebaixado, ele foi lançado em 2006, certo? O estudo dele era para ir até Plutão e conhecer os vários satélites que Plutão tem, tá? E ele chegou lá e começou a conhecer mais ainda em volta de Plutão, chegando a descobrir geologia, morfologia de Plutão e também explorar o cinturão de Kuiper. Ou é hoje que esse negócio aparece aqui, né? Em fevereiro de 2007, a New Horizons executou uma assistência gravitacional com Júpiter a fim de adquirir velocidade necessária para chegar em Plutão. E aí, então, no ano de 2015, ele chegou em Plutão, tá certo? Isso foi umas sondas que teve umas velocidades mais rápidas para fazer essa trajetória, porque demora um pouquinho, né? A gente viu que Plutão está bem mais para lá, tá certo? Por isso que o nosso amigo aqui ficou bem feliz quando passou um satélite ali em volta, saudando nosso tristoso Plutão, beleza? Depois disso, né, vou falar outra para vocês, né? Vou falar aqui outras missões. Temos o Hubble, né, que eu até deixei para vocês num sábado letivo, um documentário a respeito desse bichinho aqui, né? Ele foi lançado nos anos 90 com o objetivo de observar melhor nosso universo, tá? E esse satélite astronômico, né, ele não era tripulado, tá certo? E ele tinha o objetivo de tirar fotos de todo o universo, trazendo também, né, mais informações. Acho que vocês viram o documentário, ele teve 3 visitas específicas para a manutenção dos seus instrumentos, tá certo? Pois bem, foi a primeira missão também que a NASA tinha para observar mais além, certo? Além de radares na Terra, ter algo tirando foto de fato lá mesmo no universo, certo? E as primeiras fotos que ele nos trouxe foi aqui a famosa Pilares da Criação, mostrando as estrelas,
formando a nebulosa de Águia, fotos também de galáxias distantes no espaço profundo, certo? E também anéis misteriosos. Essas foram uma das primeiras tomadas do Hubble, certo? Falando também de Hubble, temos que falar da Estação Internacional Espacial, International Space Station. Ela foi iniciada em 98, tá? Que dizem que foi finalizada em 2011, né? Porque até 2011 eram vários países, né, que ajudavam em várias coisas. Teve até o caso do brasileiro indo, né, o nosso astronauta, tá? Que ele teve ali uma missão para fazer. Mas a Estação Espacial até hoje continua e ela orbita a Terra a 27.700 km por hora, um período de rotação de 90 minutos, tá? Que mais? Olha, para curiosidade, os astronautas a bordo da ISS, né, da Estação Espacial, veem o Sol nascer 16 vezes por dia. Gente, por isso que tem que ter um sono regulado, né? Dormir com aquele tapa-olho, né? Porque imagina você ver o Sol nascendo 16 vezes. É meio tenso, você fica meio perdido. Em que dia que eu tô? Não é mesmo? Pois é, isso é uma curiosidade, certo? E aí eu entro também com vocês sobre nanosatélites. Vocês viram que para levantar qualquer coisa é muito caro, certo? E agora, já que estamos com tecnologia cada vez menores, né? Só você ver o telefone, talvez o primeiro telefone que seu avô teve, era aquela tijolo, né? Aquela lajota, tá? Alguns iPhones são lajotas. Mas era aquele tijolão ali, que se alguém fosse me passa o celular, você podia jogar na pessoa, a pessoa saia correndo, né? Agora, nos satélites, eles estão reaquecendo o programa espacial. E é um bichinho desse tamanho mesmo, gente, um satelitinho desse tamanho, tá? São equipamentos de baixo custo, pequeno porte, pesando até 10 quilos. Você viu ali que tinha umas toneladas só de combustível, agora tudo 10 quilos. Tá? E eles orbitam a Terra em baixas altitudes, geralmente o LEO, tá certo? Aquela baixa altitude LEO, Low Earth Orbit, tá? E eles podem ser usados para a detecção de sinais eletromagnéticos que antecedem terremotos. Você pode, para que mandar? Pode ajudar em terremotos, sensoramento aqui de condições atmosféricas, sistemas biológicos, mares, tá? Produção de proteínas no espaço, bactérias, estudos assim de observação, tá? E aí você pode ficar se perguntando, mas eu posso construir, já que agora é mais factível, né? Pode sim, gente. Eu deixo aqui para vocês o chamado Cube Design. Esse é um layout de 2020, tá? Eles acontecem geralmente no segundo semestre. Tá? O Cube Design é uma competição do INPE de pequenos satélites, tá bom? Eles dão ali o kit todo, tá? No ano passado tudo foi online, eu confesso para vocês, eu tenho amigos que encabeçam esse projeto, mas eu nunca participei, só vi fotos e algumas coisas assim. Tem até no YouTube para vocês verem a respeito, tá? Já para alunos de ensino médio, vocês têm dois tipos, o CAMSAT e o Mockup. Tá? Ali você conhece um pouco mais como construir um satélite, ou se até desestimando o kit para você construir, tá certo? É bem legal. Deixo para vocês o link ali da descrição também. Vou deixar ali, não coloquei no link do vídeo no YouTube, ou também ali nos tópicos da aula, para que você veja e tenha mais curiosidade. Por que não? Certo? E é tudo free na faixa. Então, vai lá, tem essa curiosidade. Eu sei que ainda esse ano não tem as datas específicas de quando começa, e se vai ser também online, eu acredito que vai, tá bom? E a nível de curiosidade aqui, para vocês não ficarem com muita saudade de mim, no recesso, deixo aqui uma série muito fofa da Apple TV, tá? Por isso eu já deixei disponibilizada ali no Drive, porque eu baixei para mim uma época, tá? No Drive, eu deixo ali o link, fala Snoopy in the Space. O Snoopy foi muito utilizado nos projetos Apollo, tá bom? Para despertar as crianças. Eu cresci assistindo muito Snoopy. E esse Snoopy é novo, tá? Acho que foi de 2016 ou 18, tá? Nesse intervalo. Mostra desde o Snoopy é convocado para uma missão espacial, mostra como que ela adentra um pouco na NASA, como que são as missões, como que controla o foguete, essas coisas, tá? É bem legalzinho. Nesse Drive eu já deixei disponibilizado os episódios e eles estão em inglês, por isso que tem 2 arquivos, tem tanto do vídeo como da legenda.
E aí você deve saber como utilizar isso, né? Tem os programinhas, o VLC, que você pode colocar o vídeo e a legenda que você quer, tá certo? Então, a nível de curiosidade, porque quem tiver Apple TV fica mais fácil, mas é muito difícil de ter Apple TV, então é mais comum ter as outras. Eu já disponibilizei para vocês, tá bom? Então, se divirtam. Bom, galera, eu acredito que vocês tenham gostado do tema que eu falei hoje. Na próxima aula é o recesso acadêmico, então hoje você joga as mãos para os céus, né? E descanse aí, aproveite um pouco. Vamos parar aqui a gravação